contemplar o céu, mas sei que não conseguiria lutar sozinho. Eu sei, posso cantar, pois quem está comigo é Ele, é o Espírito Santo. Espírito Santo, vem pra ficar, habita em mim, invade o meu ser, preenche o meu coração. Espírito Santo, fica aqui, não posso viver sem ter você, és o consolo que eu preciso. Espírito Santo, vem pra ficar, habita em mim, invade o meu ser, preenche o meu coração. Espírito Santo, fica aqui, não posso viver sem ter você, és o consolo que eu preciso. Fica comigo, não vai embora, fica comigo, sou tua casa, fica comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano, foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade, pois as feridas já foram e alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar.
onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade, pois as feridas já foram saradas e alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar para a ministração da palavra do Senhor. Você que é amante da palavra do Senhor, vem à escola dominical. Você vai ter pelo menos aí 1 hora para poder ouvir a palavra do Senhor. Bem destrinchadinha, às vezes à noite não é possível. Então vem à escola dominical. Amém? Senhor nosso Deus, nós te oramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa na noite deste dia. E agora, Deus, sedentos, famintos por tua palavra, queremos pedir ao Senhor que o teu ministro, através do coração, da voz do teu servo, a tua palavra aos nossos corações, a tua palavra que faça guarida em cada coração angustiado, amargurado, abatido, que possa levantar, Senhor, aqueles que estão desanimados, fortalecer. A tua palavra tem poder para curar, tem poder para transformar. A tua palavra tem poder para revigorar a vida dos crentes, Senhor. Venha, meu Deus, ministrar de uma forma especial, Senhor. Assim nós apresentamos, ó Deus, nossos ouvidos abertos, aleluia, para ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, tome seu assento. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para lembrar, por isso que nós fizemos aqui questão de lembrar com os irmãos da importância da escola bíblica dominical. Porque Deus tem nos abençoado, nos ensinado nesta palavra. Eu estou já completei 40 anos nesta igreja, desde que me converti, estou aqui, e faz 40 anos que eu estou na escola bíblica dominical. Então é bom, irmãos, estarmos na escola bíblica dominical. Eu queria ler com os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus. Na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o verso 17 e 18. 40 anos de escola bíblica, agora preciso de um instrumento de trabalho aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disto, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados
e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. Crescer é necessário. Não podemos ficar da mesma forma, temos que crescer. O que é crescer? É se desenvolver progressivamente. Ninguém consegue crescer de uma hora para outra. O único homem preparado já na altura certa, já do tamanho certo, não é? Foi Adão. E depois Eva. Não nasceram pequenininho e foram crescendo. Deus já fez ele grande. Só que a mente estava vazia. E Deus, todos os dias, ia ensiná-los para que eles pudessem aprender. E era uma mente tão fértil que através de Adão, o Senhor falou para Adão: Adão, dá o nome para todo mundo que você quiser aí. Põe o nome que você quiser. Porque a capacidade do ser humano antes do pecado é uma coisa que nós só vamos saber depois do arrebatamento, quando nós somos transformados pelo Senhor Jesus. Então crescer é progressivo. O cristão ou a pessoa nasce, ela vai aumentando, ela vai tendo a sua estatura maior, vai crescendo em tudo. E tudo que é vivo tem o seu crescimento. Não importa, né, o tamanho. Talvez a gente tenha que olhar certas criaturas no microscópico, ali para olhar e ver o tamanho, mas ela cresce também, porque é viva. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 15 e 16, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo, quando ensina aos Efésios, ele está dizendo: olha, nós temos que crescer em tudo. O cristão precisa crescer. A sua mente é uma mente profícua, uma mente aberta, uma mente limpa, porque o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos limpou e nos deu a mente de Cristo. E agora nós temos que crescer. Então Paulo está dizendo: olha, a cabeça é Cristo. É por isso que a igreja cresce. Porque a igreja não depende do pastor Pedro. A igreja depende de Cristo. E quando nós dependemos de Cristo, a igreja cresce, se fortalece, até chegar o dia dela ir para a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Cresçamos em tudo. Essa pandemia fez a gente aprender coisas que você não sabia. Você percebeu isso? Da parte ruim, esqueçamos dela. E outra coisa, uma pandemia está aí, viu? Ela não saiu não foi embora não, tá? Toma cuidado. Ela não foi embora não, a pandemia está aí. Então cuidado, seja prudente, seja uma pessoa muito prudente, porque ela está aí. Então olha só, irmãos, nós aprendemos muita coisa com essa pandemia, porque tivemos que andar por caminhos que antes a gente não caminhava. Tivemos que aprender para poder servir a Deus, para poder glorificar o Senhor, para ficar firme na presença do Senhor, para assistir o culto em casa, para assistir a escola dominical em casa, aprender a palavra de Deus da forma que nós tínhamos como fazer naquele momento. Então Pedro, quando fala para nós, Pedro, hein? Essa palavra foi Pedro que escreveu. E Pedro era o quê? Pescador. Não era isso? Se fosse falado que fosse Paulo, não, mas foi Pedro que falou. Cresce na graça e cresce também no conhecimento. Foi Pedro que falou. Ou seja, o Espírito Santo, irmão, é que vai capacitando, não importa a sua profissão.
Não importa a sua qualificação, importa o Espírito Santo na sua vida, desde que você busque aprender a se desenvolver, para que você possa crescer. E o que é graça? A gente está muito acostumado a falar de graça sobre o prisma de salvação, ou graça salvadora. Efésios 2:8 vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou não vem de vocês, é dom de Deus. Essa é a graça salvadora, favor não merecido que Deus dá, que Deus dispensou. E Paulo, falando a Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou. Quem é a graça? A graça é Cristo. A graça se manifestou. A graça é o próprio Cristo, o Filho unigênito, dado pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça. Mas graça também significa um favor que se dispensa a alguém ou recebe. Já ouviu a expressão falar cair nas graças? Alguém que conquistou a simpatia. Se a gente for para a Bíblia, por isso que é bom, irmão, sempre tenho falado para os irmãos na escola bíblica, crente não pode ter uma Bíblia só, de uma versão só. Você tem que procurar, você tem que esmiuçar, você tem que ir atrás, porque muitas vezes você não compreende por causa da tradução. Olha só, vamos ver Gênesis, falando de graça agora como uma dádiva, uma simpatia, que está na Bíblia. Gênesis capítulo 38, verso 4. José, na versão ARC, Almeida Revista Corrigida. José achou graça a seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Na versão Nova Almeida atualizada diz assim: assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele o pôs por mordomo. Então essa graça que nós vemos aqui, não é a graça salvadora, está falando de favor. Olha um outro versículo interessante para nós lermos através de entender graça. Porque essa é a graça que Pedro está mandando crescer. Porque você não cresce na graça salvadora. A graça salvadora, você é salvo, você é liberto, você creu no Senhor Jesus e a graça salvadora te salvou. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Essa é a graça salvadora, favor não merecido. Essa você não cresce, essa você já é. Porque você está escrito, seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu, Jesus te salvou, essa é a graça salvadora. Pedro está falando, você tem que crescer na outra graça, na outra parte da graça. Lucas 2,52 diz assim, na Almeida Revista Corrigida. Jesus, comprovando que essa é a outra graça. Jesus não precisa, olha só. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Se Jesus era o Salvador, como é que ele crescia na graça? Mas ele não é a própria graça? Ele não é a graça em nada, ele não é o ser encarnado, ele não é a palavra encarnada. Então essa graça que está aqui, não é a graça salvadora, é a graça do favor, da simpatia. Jesus crescia na simpatia para com Deus e para com o povo. Atos 2,47, no mesmo sentido, na Almeida Revista Corrigida. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,47 na Nova Almeida Atualizada diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Está vendo como tem graça?
que dá para crescer na graça, que você pode ser mais simpático, que você pode ser mais empático, que você pode estar mais próximo das pessoas, que você pode ser melhor, que você pode ser uma pessoa mais agradável. É essa graça que o Senhor quer que você cresça, que você seja melhor, que você seja uma melhor pessoa, que o Senhor vai operando na sua vida e o fruto do Espírito que está na sua vida começa a aparecer e a graça seja derramada àqueles que estão ao seu redor. A simpatia, a alegria, o poder de Deus na sua vida vai chegando, vai sendo empático e as pessoas vão vendo através do quê? Da sua atitude. O que faz mudar é a atitude. É isso que acontecia com a igreja lá nos primórdios, no primeiro século, caindo na graça, contando com a simpatia do povo. Interessante. Olha que povo bom, eu quero ver o que está acontecendo. Olha que maravilha, olha como eles servem, olha como é que eles ajudam, olha o que eles fazem para os outros. Vai vendo, e eles chegavam lá, ouviam a palavra, eram curados, eram libertos. Então o povo caía na graça, ou seja, caía na simpatia de todo o povo. Então cresça nessa graça. É para isso que serve escola bíblica dominical, para nós aprendermos a palavra de Deus. Também Pedro vem falar para nós crescermos no conhecimento. Outra parte, ele diz assim: o que é conhecimento? É o ato, o efeito de conhecer, é o saber, a instrução, é a informação. Ele é dividido, porque nós temos muito conhecimento. Você tem um conhecimento chamado sensorial, que é comum entre os seres humanos e animais. Há um conhecimento intrínseco, natural do ser humano. Esse é chamado de sensorial. Há o conhecimento chamado intelectual, que é o quê? O raciocínio. Só nós que temos. Animal não tem raciocínio. Animal tem instinto. Quando você ensina ele, ele repete aquilo que ele aprendeu. Ele não raciocina. Ele tem instinto. Então, o pensamento humano, esse é o conhecimento chamado intelectual. Tem um negócio chamado conhecimento popular. Sabe que a pessoa fala um para o outro: olha, acontece assim, lá assim, isso acontece assim, isso já aconteceu. Olha, está vendo como está o céu dessa cor aí, vai chover. Isso é conhecimento popular, que você aprende na vida, no dia a dia. Tem uma outra coisa chamada conhecimento científico, que é realmente você fazer experiências, aprender, interagir, baseadas em provas, né? Que todo mundo quer prova. Conhecimento filosófico é ligado à construção de ideias, conceitos. As pessoas ficam raciocinando, pensando. Era como fazia muito os gregos. E também tem o conhecimento teológico, que é adquirido a partir da fé. Você começa a aprender a palavra de Deus. Por isso, Oséias 6:3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Olha agora a versão King James atualizada, que maravilha que é esse versículo. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, com as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque, irmãos amados, nós temos que continuar. Não é só conhecer a Jesus, aceitou Jesus, não. Agora você precisa continuar a conhecer um Deus insondável, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus infinito. Nós temos toda a eternidade para conhecer a Deus e nós vamos continuar conhecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Pedro fala: olha, você tem que conhecer. Você tem que ir atrás, você tem que procurar conhecer o Deus que você serve. Bendito seja o nome do Senhor. E era um dever
Era um dever ensinar a palavra. Deuteronômio, no capítulo 31, do verso 10 ao 13, vai dizer assim, ó. Moisés lhes deu a seguinte ordem. É uma ordem. Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar em que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor. Aleluia! A cada 7 anos, por quê? Porque quando, vamos dizer que o pastor Osiel, eu tinha uma dívida com ele. Eu não conseguia pagar. Eu poderia trabalhar para ele 6 anos, pagando com o meu trabalho. Mas do 7º ano, ele não poderia mais pedir que eu trabalhasse para ele. Ele tinha que me libertar. Era o tempo da libertação. Então o Senhor falou, nesse tempo, na festa dos tabernáculos. Você lembra que festa é essa? Essa festa foi aquela que o Senhor disse assim, olha, vocês vão fazer uma festa e vocês vão morar em cabanas, para vocês lembrar do deserto. Vocês não tinham casa, vocês não tinham terra, vocês não tinham nada, vocês estavam no deserto morando em cabanas, mas eu trouxe vocês para cá, eu trouxe vocês para a terra que mana leite e mel. Seja agradecido, faça uma cabana e lembra da onde você estava e aonde você está agora. Deus te libertou, Deus tirou o seu pecado e te deu a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Era o ano da liberdade. 7º ano, alegria. Então agora o pastor Osiel ia falar assim, ó, pastor Pedro, você está livre, imagina a minha alegria. Estou pago, paguei a dívida, não devo nada, olha, eu não devo nada, eu já paguei a minha dívida, irmão, você não deve nada, Jesus pagou a sua dívida no Calvário, na cruz, bendito seja o nome do Senhor. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros. Por isso, irmão, escola dominical, nós temos classe para todos. Vem, irmão, para a escola dominical, aprenda a Bíblia, aprenda a palavra do Senhor. Era a cada 7 anos, tempo de liberdade, tempo de alegria, bendito seja o nome do Senhor. Para quê? Como nós vamos aprender de Deus, se não aprendemos a sua palavra? Antes de Moisés, era tudo oral. Eles sabiam das histórias que os outros falavam. Não havia nada escrito. O Senhor chamou Moisés e falou, Moisés, senta aí agora e escreve, meu filho. Vamos escrever isso aqui. Escreva a palavra. Porque a palavra está escrita, está registrada. Tudo que está aqui é para o seu bem. Tudo que está aqui é para nós aprendermos, crescermos, porque o Senhor nos deu. Estudar quem? A Bíblia. A palavra de Deus. Nós estamos estudando e estaremos estudando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, o Senhor Jesus disse assim, João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizia para eles assim, sabe tudo que vocês estudam, examinam? Mas o que é examinar? É ponderar, é observar, é analisar atentamente. Não é passar os olhos, não é ler por ler, mas é examinar com cuidado, é examinar um assunto antes de tomar uma decisão. Olha os sinônimos de examinar: estudar, explorar, analisar, averiguar, indagar, investigar, refletir, ponderar, observar, aprofundar. Então Pedro fala assim, cresce
Cresce no conhecimento. Não fica andando do jeito que você andava lá quando você andou, que se você aceitou Jesus. Cresce crente, pela palavra, no estudo da palavra. Veja a palavra, entenda a palavra. Faça tudo o que você puder fazer para compreender a palavra de Deus. Cresce. Porque nós, irmãos, até quando nós vamos? Até onde nós vamos? Ezequiel no capítulo 47 mostra para nós que ali o homem saiu do leste, tendo uma mão, um cordel de medir, e diz assim: mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos, ou na versão tradicional, artelhos. E lá também está 1000 côvados. O côvado é essa medida do cotovelo até a ponta do dedo do meio. Varia a medida, mas aqui ele colocou 50 centímetros. A maioria das vezes você vai ver 45 centímetros. A cada 500 metros, ele tinha uma experiência. Então, irmãos, o crente ele precisa se aprofundar. Por isso que examinar é se aprofundar. Não é para ficar só com água nos olhos. Já está bom. Aleluia, sou salvo, já está bom. Está bom, lógico que está bom. Você vai para o céu, você tem um lugar certo, você vai estar lá, mas não é para ficar só aí. Vai um pouquinho mais para frente. Anda mais 500 metros, começa a água a bater no joelho, você começa a sentir coisas diferentes, começa a dar um certo arrepio. Anda mais 500 metros, vai começar a chegar água até o pé, aqui a cintura. Você fala, nossa, olha, anda mais um pouco, você vai começar a nadar. Vai ter que nadar, porque o Espírito Santo não tem, meus amados, tamanho. Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você entra, mais você aprende. Porque, irmãos, não é para nós ficarmos com água só até o tornozelo. É para nós irmos para frente. É para nós seguirmos. Não é para nós ficarmos só até o início. O início é bom, mas é melhor a gente melhorar. Pedro está falando para nós nesse capítulo sobre a volta do Senhor. E algumas pessoas falavam no capítulo 2, verso 3 e 4, falavam, onde está a promessa da sua vinda? Isso nós estamos falando no primeiro século. Não estamos falando no século 21, não. Eles já diziam, mas onde está a promessa da sua vinda? Está tudo igual. Não mudou nada. Está tudo igual. Tem pandemia, Jesus não veio. Você acha que Jesus ia vir na pandemia? Vai ler a Bíblia, rapaz. É a hora que tiver tudo calmo, paz, segurança, que ninguém está, todo mundo, paz, segurança. Aí vem, como ladrão. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está a promessa da sua vinda? Está tudo igual, do jeito que era. Aí Pedro fala assim, vou falar uma coisa para vocês. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus é longânimo. O que significa isso? Deus é longânimo. Se nós contarmos literalmente pelo versículo, faz o quê? Não faz 2 dias que Jesus foi. Não faz 2 dias. Por quê? Porque Jesus morreu aos 33 anos. O calendário não está certo, mas vamos dizer que estivesse certo, aos 33 anos da nossa era. Nós não chegamos em 2033 ainda. Não faz nem 2 dias. Se for pegar literalmente para esse texto, mas isso aqui não quer dizer literalmente, quer dizer o seguinte, olha, Ele é longânimo, Ele quer que você seja salvo. Você que está nos ouvindo, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você compreenda o mistério da salvação. Ele quer que você compreenda que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar você, para perdoar o seu pecado como perdoou o meu pecado. É isso que Ele quer. É o tempo, Deus dá tempo. Deus, imagina, 2 dias é nada. É nada, irmãos amados. É nada. Aqui para nós, aqui um sofrimento. Quando você já percebeu que o tempo, ele é, irmãos amados, relativo. Como é que é isso, pastor? Eu vou falar para você. Quando você está bem de saúde e trabalhando, como que passa o dia? Rapidinho. Nossa, está na hora de ir embora. Tem que ir embora. Acabou o dia.
E quando você está doente numa UTI, como é que é? Eu tive na UTI lá, e as horas não... É o mesmo tempo, o mesmo relógio. O relógio da sua casa, o relógio da minha casa, o relógio do seu trabalho. E você olha no relógio, e o relógio parece que não anda. Porque o tempo é relativo, de acordo com a situação que você está vivendo. Se você está alegre, parece que você está, nossa, vamos passear, vimos tal pessoa, o tempo voa. Mas se você está triste num lugar lá, passando uma situação de necessidade, não tem nada em casa, falta ali, a pessoa está doente, está lá na UTI com Covid, o outro está lá doente lá, tem câncer, tem tanto problema, o dia não passa, mas Deus é o Deus do tempo, bendito seja o nome do Senhor. Ele muda. No piscar de olhos, Ele muda tudo. Ele tira a tristeza e dá alegria. Bendito seja o nome do Senhor. É no momento. O dia do Senhor virá como ladrão. No mesmo capítulo, Pedro ensinando. Um dia vai ser como ladrão. O Senhor vai vir. Mas nós temos esperança. Nós esperamos novos céus e nova terra. Deus é longânimo, não é? E Ele está dizendo para eles, cuidado, que as pessoas não compreendem a Escritura. Está no mesmo capítulo. Pega o capítulo e medite melhor nele. O nosso tempo já está indo. Ele diz assim, olha, Paulo escreveu as cartas, ou seja, ele lia as cartas de Paulo. Tem que conhecer a Bíblia. Paulo escreveu coisas que é difícil de interpretar. Então, aqueles que não conhecem, torcem as Escrituras. Ou seja, fazem coisas erradas, deturpam as Escrituras. Então, nós temos que entender que precisamos compreender a Escritura. 1 Coríntios, carta de Paulo 13:11, vai dizer assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Se você ler isso aqui rapidamente, como é que assim está dizendo? Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. O que é isso? Tem irmãs em casa que tem aqueles espelhos que pega a parede toda assim. Ela se vê completa, da cabeça aos pés. É translúcido, é uma coisa... Ela vê todos os defeitos, fala, não tá bom isso aqui não. Troca de roupa, olha lá de novo. Tá perfeito, mas por que Paulo escreve então, aqui, num espelho de forma obscura? É porque o espelho de Paulo não era esse, irmãos. Era um pedaço de cobre polido. E aquilo dava uma imagem mais ou menos. A gente não via que tinha tanta ruga. Olhava assim, nossa, tô bem. Olhava assim, vixe, mas agora nesse espelho novo é um perigo. Por quê? Porque ele via naquele espelho que era um cobre polido. E ele via então de forma obscura, não era uma imagem clara. Então, se você não compreende que isso era um espelho dessa forma, você não entende o versículo. Você não compreende o que ele quer dizer. Ou seja, está dizendo assim, eu vejo agora, eu não consigo ver tudo. A palavra é tão profunda. Profundidade, dizia Paulo. A palavra é tão profunda que eu vejo só um pedacinho. Que eu vejo pouca coisa, eu não consigo ver tudo, mas quando eu chegar lá, aleluia, quando eu chegar no céu, quando eu for transformado, quando meu corpo for trocado num corpo espiritual, uma mente espiritual, aí sim eu vou conhecer, bendito seja o nome do Senhor, como eu sou conhecido. Vai conhecer a Deus? Como que faço? Talvez você que nos vê está perguntando. Primeira coisa, creia no Senhor Jesus Cristo. Para conhecer a Deus, precisa passar pelo Filho chamado Jesus, o Nazareno,
aquele que foi ao Calvário, aquele que morreu. Então a Bíblia lá em Atos 16 fala, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa e toda a sua casa. E como eu vou ter certeza se eu sou salvo? Como? Está batendo dúvida aí, irmão, se você é salvo? Como você tem certeza? A Bíblia diz assim, Romanos 8, 16, 18. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não, mas você pertence lá, você não é nada. Não, eu sou filho de Deus. Mas para você é um empregado comum, é uma pessoa, eu sou filho de Deus. Olha, mas você, não sei, eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo comunica com o meu espírito. Eu acreditei em Jesus. Eu falei, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero, me dá a salvação, Jesus. Eu te amo, eu aceito o sacrifício do Calvário. Aí o Espírito Santo vem para dentro de nós. E agora o Espírito Santo fala ao nosso espírito, olha, você é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus. Você está ouvindo? Você consegue ouvir aí dentro? Aí? Você é filho de Deus. Você consegue entender isso? Você é filho, 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 você é filho. Quem é filho tem herança. Quem é filho pertence a Deus. Quem é filho agora participa da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aprenda na Escritura, cresça na graça, cresça no conhecimento, e Deus vai te dar uma grande vitória aqui na terra, e esperando até chegar o dia do arrebatamento. Que Deus abençoe a todos. Será que tem alguém nesta noite que quer Jesus? Nós não conhecemos todo mundo, e agora com máscara piorou. Não sabemos nem quem é, tem hora que a gente não consegue entender. A pessoa muda um pouquinho o cabelo, a gente já não sabe mais quem é. Tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Alguém que deseja Jesus? Você na sua casa, você onde você estiver nos vendo, se quiser, aceite Cristo como Salvador, e o Espírito Santo vai testificar com você que você é filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós louvamos a Deus. Queria só fazer os agradecimentos, agradecer pastor Constantino. Pastor Constantino nos franqueou essa oportunidade de nós falarmos da Escola Bíblica Dominical. Queria agradecer a todos os professores que têm nos ajudado, não é? Eles aprenderam a gravar. Nosso irmão Ramon, muito obrigado. Deus abençoe, que nos ajudou muito. Nós gravamos, colocamos na mídia social para que todos pudessem aprender. Deus abençoe vocês que se esforçou para falar, como é que eu faço uma aula ali que eu vou, como é que eu faço? E Deus foi dando graça, e as irmãs, os irmãos cresceram, e foi uma bênção, né? E estamos sendo abençoados por isso. Então a Escola Bíblica Dominical, online, né? Agora dos adultos e jovens para esse trimestre, nós estamos fazendo ao vivo, nas duas plataformas que a igreja tem, no Facebook e YouTube, e tem sido uma bênção. Então Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo esforço de vocês, né? Queria agradecer os secretários, todos que trabalham conosco nessa escola chamada Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E também conversamos com o nosso pastor Constantino, e a partir de 4 de outubro, que vai ser o próximo trimestre, nós teremos aulas presenciais aqui na igreja e em todo o campo. As aulas serão com toda a segurança, da mesma forma que nós estamos fazendo o culto, não é? Só teremos aula a partir de adolescentes que são 13 e 14 anos. 13 para frente, né? De 13 anos para frente. Então, adolescentes, juvenis, jovens, adultos e discipulado. Então nós teremos as aulas, aqui o templo é grande, conseguimos separar bem as pessoas, poderemos fazer isto a partir do próximo trimestre. 4 de outubro, a primeira aula que nós estaremos fazendo aqui no templo, tanto da sede como nas nossas igrejas, nos bairros, nas nossas congregações. Então, o pastor Constantino nos franqueou, nós vamos passar os cuidados, já falei com os professores, todos os cuidados que nós temos que ter,
né, o cuidado de medir a febre na entrada, né, álcool gel disponível em toda a classe, né, não ter contato. A gente gosta de contato. O brasileiro gosta. E na igreja para a gente gosta mais ainda. Né? Senhor, irmão, não pode cumprimentar, não pode abraçar, não pode dar beijinho, né? Não pode, não é? Então nós temos que aprender como fazem algumas nações, como o Japão, né? Paz do Senhor, irmão. Não pode chegar muito perto, não é só? Paz do Senhor. Tem que ser meio de longe. Senhor, irmão. A gente gostaria, mas nós estamos em pandemia. Mas, irmão, nós temos que fazer a roda virar. Não é? Temos que começar, já temos várias igrejas que estão já trabalhando nesse formato na nossa região, para que o povo comece a voltar, o que nós estamos chamando, uma coisa estranha, novo normal, né? Novo normal. A gente não sabe se vai chegar no normal, mas um novo normal, uma nova situação que nós estamos vivendo, até que venham as vacinas, até que Deus dê um jeito, eu não sei como vai acontecer. Mas todo cuidado é pouco, então teremos sim, faremos sim, mas com todo cuidado. Então os irmãos venham a partir, domingo que vem é a última aula desse trimestre, estaremos encerrando ali online, e estaremos aqui. Mas depois vamos colocar as aulas também, as que forem ministradas, depois nós vamos subir na plataforma digital, para que outras pessoas possam ver também, não é? Que não puderem vir estar conosco. Então, com muita prudência, com muito cuidado, o pastor Constantino concordou conosco, da mesma forma vamos fazer para a glória do Senhor. Então, fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Agradeço no nome do Senhor Jesus. Jesus é bom, não é, irmãos? Você já provou que Ele é bom? A Bíblia disse, para saber que o Senhor é bom, provai e vede que Ele é bom. Só pode saber que o Senhor é bom quem provou. E aqueles que estão provando todo dia. E Ele, um dia lá em Jerusalém, um dia da festa, Ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, eu sou o pão da vida. E quem tem sede, Ele é a fonte inesgotável da água da vida. Então, por isso que a Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Como é bom? Todos vocês que já provaram dessa bondade, estão provando dessa bondade, tem que agradecer. Irmão, nós somos uma geração felizarda, bem-aventurada. O mundo todo, irmãos, milhões e milhões de pessoas morreram de março até agora. Aqui no Brasil, também alguns milhões já foram atingidos. E você está aqui. A morte deve ter rondado a tua casa. Não é aquela... O pessoal pinta a morte, faz um quadro da pintura. É de uma velha esquisita, tipo bruxa, com uma foice passando. Ela passou lá perto de você, mas você escapou da morte. Isso é para figurar a morte como ela é feia. Por isso que pinta ela, faz um quadro bem ridículo. Porque a morte é feia. Só que para o salvo, irmãos, a morte não significa nada. O salvo não tem medo da morte. Ele não abusa a morte. Não é? Mas ele enfrenta a morte, se preciso, sorrindo. Por quê? Temos uma esperança. Essa esperança chama-se Jesus.
Ele nos livrou do laço da morte. Por isso estamos aqui. Olhando no templo, nós estamos vendo apenas alguns irmãos que foram acometidos, né, por esse mal que atingiu o mundo inteiro. Poucos. Mas a maioria está aqui dando glórias a Deus, esperando o arrebatamento da igreja. Então você simplesmente deve agradecer. Senhor, eu agradeço a Ti porque eu não fui mais um. Eu sou mais um que estou vivo. Estou Te glorificando, estou Te exaltando, estou falando o Teu nome. Te agradeço. Então, meus amados, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que chegaram. No próximo domingo, volte. Teremos o nosso templo aberto das 18 às 20 horas. Então você está convidado para vir. Pode convidar amigos que estão desesperados em saber o que fazer lá fora, convide. Cada fileira de banco dessa aí, ó, os pares de poltrona, pode olhar, que está marcado 3 com fita e 4 liberada. Então, cada fileira de banco transversal tem 4 lugares. Somando todos os lugares, até a galeria lá em cima, nós temos 500 lugares. E não dá para todos nós congregarmos e convidar um amigo todos os domingos para estar no culto. Não é? Vai seguir os protocolos certinho, vai vir de máscara, se não estiver doente, se não estiver com problema, se não estiver contaminado, se estiver com gripe, com qualquer outra coisa. Se tiver com sintomas, trata primeiro do sintoma, depois venha cultuar a Deus. Isso vale para quem não conhece Jesus e para nós que conhecemos. Não é? Primeiro trata da situação, depois vamos chegar aqui. Querido, então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu acredito que no mês de outubro nós voltaremos nossos cultos de ensino presencial, como estamos aqui. Porque tem lugar para todos sentar com espaço, sem ter um problema de contágio. Até porque nós já estamos bem, depois de 6 meses, já aprendemos bem o que significa, o que pode acontecer para sermos contagiados. Já sabemos, então temos uma ciência já em cada um de nós, não é? Então, a partir do mês de outubro, nós vamos ter o nosso culto semipresencial, se isso ainda estiver ainda nessa faixa que está. Vamos continuar orando para que a cidade permaneça diminuindo até zerar as contaminações nos hospitais, nas UPAs, para que não apareça caso algum nos hospitais que venha dizer que é essa contaminação. Depende de nós orarmos. E a oração junto com a vigilância, a prudência. Amém, meus amados? Amanhã, a irmã Geni está convidando todas as irmãs que puderem estar aqui, às 19h30, para o culto normal. Os irmãos aqui da sede estejam aqui presentes. É muito bom que as irmãs venham estar aqui orando por nós. E na sexta-feira nós vamos ter um grande culto, dia 25, um grande culto online, sexta-feira. Se vocês orar por mim, eu estarei aqui para trazer uma palavra online para todos vocês. Convido as pessoas não crentes para ouvir, porque a palavra ela tem efeito, ela não volta vazia. Queridos, então, sexta-feira, eu convido você para ligar lá o teu celular, no YouTube, no Facebook, e ouvir a palavra de Deus que eu estarei aqui falando. Sábado é o grande culto com a UMADEV, né, igual estamos aqui. E no domingo é o culto com os jovens, participação do jovem aqui na sede. Não é isso? E por ser quarto domingo, é ceia em todas as congregações também, com os 40%. Meus amados, nós temos aqui um pedido de oração para a Catiane, que vai passar por uma cirurgia quinta-feira. Estaremos orando. Deus em Cristo vai
abençoar e vai dar vitória, né? Em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para nós juntos agradecermos a nossa escola bíblica dominical, os nossos secretários, nossos professores e o superintendente geral da nossa igreja na escola bíblica dominical, Pedro Luiz Espanholeto. É difícil falar o nome completo, né? Ou é Pedro, ou é Espanholeto, mas não fala o Luiz, se esquece do Luiz, não é? Irmão Pedro Luiz Espanholeto é o nosso superintendente, já faz tempo que o irmão Pedro está sendo superintendente da escola, e graças a Deus por isso, a nossa escola tem sido bênção, com uma equipe bonita de professores, professoras, trabalhando com todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nossos parabéns. A igreja quer agradecer ao pastor Pedro e toda a sua equipe da Escola Bíblica Dominical. Amém? Pedro, recebe o nosso abraço, parabéns, Deus o abençoe em Cristo, todos vocês. E vocês, músicos, parabéns para vocês. Vocês estando aí tocando, olha, vocês não imaginam como eu fico feliz. Amém? Ali os meninos, Isaac, Pedro a gente está acostumado com ele com outro design assim, agora mudou um pouquinho, mas já estamos acostumando também, né? Maravilha, está bonito, é bênção. Querido, vamos colocar-nos em pé, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele irá fazer. Eu quero convidar o evangelista Markson para vir aqui fazer esta oração. Agradecer, vem cá, Markson. Agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo e por tudo que Ele irá fazer. Pois nós temos mais coisas ainda para falar, mas nós vamos falar depois. Não é isso, irmã Dalva? Quando orarem, não esqueça da nossa irmã Dalva, presidente da Câmara, já por 2 vezes, ela precisa das nossas orações. E o Ney, que é o assessor, precisa, não sei se mais ou igual, né? Mas precisa de muita oração. Glória a Deus. Então, nós precisamos orar um pelos outros. É mandamento, então nós não podemos esquecer dessa ordem de Jesus, não é? Orar um pelos outros. Ora, mãe. É um desses aí, eu acho que está ali. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, aqui está a irmã Cidinha, ela quer a oração e também a unção. Obreiro, presbítero que puder descer ali, pastor, já poder orar pela irmã Cidinha e também ungí-la para que a enfermidade seja curada. Tem mais alguém, queridos, que precisa das orações e quer receber a unção nesta noite também, está enfermo? Vem aqui à frente, nossos obreiros estarão orando e ungindo você, e esta enfermidade será curada. Você crê assim? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite. Senhor, por ouvir a Tua voz, por aprendermos a Tua palavra, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra é Tua. Senhor, continue abençoando o pastor Pedro Espanholeto, todos os professores, irmãos da Escola Bíblica Dominical, para que possam continuar, Senhor, nos ensinando, e nós, Senhor, alunos da escola, aprendendo da Tua palavra. Cada um que esteve aqui nesta noite, Senhor, que as Tuas bênçãos, que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada um. Aqui está a sua serva também, irmã Cidinha, Senhor, enferma, mas nós cremos na cura nesta noite. Aquele que está enfermo e levantou uma de suas mãos, Senhor, alcança agora, cura. Tu és médico dos médicos, Senhor dos senhores. Pai, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos presente, hoje e sempre, junto, digamos, amém. Boa semana, a paz do Senhor, meu abraço
para todos.